no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 23 em diante, onde estaremos expondo as Escrituras do Senhor e falando sobre a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 23 ao versículo de número 48. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois, entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e disse: levanta-te, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhe: bem sabeis que não é permitido em um judeu misturar-se com um não-judeu, ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem deve chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim, sem objeção. Então pergunto: por que mandaste me chamar? E então Cornélio disse: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa e na hora 9, quando de repente o homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro de Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de pele, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar, e fizestes bem em vir. Agora estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base com preferências, mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus, o único, ungido com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, mas eles o mataram, penduraram no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho do que por meio do seu nome todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Quando Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiravam-se
de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandeciam a Deus. E então Pedro disse: será que alguém lhes pode recusar as águas para que não sejam batizados antes que, como nós, também recebemos o Espírito Santo? E ordenou-lhe que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhes suplicaram que ficassem com eles durante alguns dias. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, nós estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, reunidos, Senhor, em Teu santo nome, diante, Senhor, da Tua presença e da Tua palavra, te pedindo, Senhor, continua a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a anunciar a Tua palavra. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresças, eu suma para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, ter o Teu nome engrandecido, ter o Teu nome exaltado, ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala conosco, assim como o Senhor já tem falado desde a abertura deste culto, assim como o Senhor já tem falado através da ministração do louvor, assim como o Senhor já tem falado através da dirigente do culto, assim como o Senhor já tem falado através da mensagem das ofertas, assim como o Senhor já tem falado pelas orações, pelos louvores, assim como o Senhor já tem bradado e falado aos nossos corações. Nós pedimos, continua, Senhor, a falar conosco, continua, Senhor, a nos corrigir, continua, Senhor, a nos ensinar, continua, Senhor, a nos instruir, e continua, Senhor, a fazer a Tua vontade em nós. Que o Senhor venha fazer o Teu querer e a Tua vontade. Aqui estamos, Senhor. Não deixe, Senhor, que o inimigo roube a semente da Tua palavra, e venhamos, Senhor, receber a Tua palavra como terra fértil, e que possa germinar a Tua vontade e o Teu querer em nós, possa germinar a Tua palavra dentre cada um que aqui se encontra. Continua, Senhor, conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vimos domingo passado sobre a visão de Pedro, a qual descia como um lençol diante dele com os animais impuros, e Deus falava com ele: mata e come. E ele dizia: não, Senhor, eu como que eu vou comer, eu não posso comer, eu nunca fiz isso, pois Pedro ainda estava aprisionado à religiosidade judaica. Pedro ainda estava aprisionado a alguns mitos e crenças e coisas que o Senhor tinha assim deixado para o povo de Israel. Mas a partir do momento que Cristo Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele deu uma ordenança lá em Atos capítulo 1 a todos aqueles que seriam suas testemunhas. O Senhor disse a todos aqueles: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor ordenou a eles que fossem as suas testemunhas por todo o mundo. Por isso, Deus dá uma visão a Pedro e o envia à casa de Cornélio. Deus aparece para Pedro e diz também para Pedro, o Espírito de Deus fala a Pedro: tem 2 homens aí em sua porta, vai com eles, não tema, porque eu mandei eles ir até você. E Pedro foi até eles. Então o texto a qual acabamos de ler vai nos dizer, Lucas vai continuar narrando e nos dizendo que no dia seguinte, no dia depois que aqueles homens chegaram até onde Pedro estava, aonde Pedro chama aqueles homens para entrar na casa de Cornélio, um curtidor, no dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Lucas vai ser bem claro em nos dizer que Pedro os acompanha no dia seguinte,
na viagem até a cidade de Cornélio, até aonde Cornélio, na casa de Cornélio, mas também alguns irmãos que ali estavam naquela cidade de Jope, acompanham a Pedro. E um dia depois, entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunidos os seus parentes e amigos mais chegados. O interessante é que Cornélio, ele era temente a Deus, mas o anjo aparece para Cornélio, dizendo para ele chamar Pedro para falar, para pregar a palavra do Senhor para ele, para que ele fosse salvo. Mas Cornélio, Cornélio esperava Pedro chegar juntamente com aqueles homens que ele envia, mas Cornélio também reúne os seus parentes e amigos mais chegados. O Evangelho de Cristo Jesus precisa gerar isso em nossas vidas. Cornélio não sabia o que Pedro iria falar. Nós vamos saber no texto que Pedro ainda não sabia o que se tratava, mas Cornélio sabia o que Pedro iria falar das maravilhas do Senhor. Por isso Cornélio reúne toda a sua família, reúne todos os seus parentes, reúne todos os seus amigos, reúne todos mais chegados. O Evangelho de Cristo Jesus precisa gerar isso em nós. Precisamos querer para os nossos irmãos, querer para os nossos amigos aquilo que é transformador e que muda as nossas vidas. Cornélio reúne todo mundo, porque ele sabia que aquilo seria bom para ele e seria bom para todos os seus amigos. Por isso Cornélio o espera e também reúne todos aqueles que ele gostava e que ele queria bem. Mas vivemos num mundo onde pessoas querem Cristo Jesus somente para si. Vivemos num mundo onde pessoas não querem falar do Evangelho, não querem que seus vizinhos, seus amigos, pessoas venham ter Cristo Jesus em suas vidas. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus aparece para o povo no deserto, aparece para o povo na sarça ardente, aparece para o povo através de Moisés, através das leis, mas o povo decidiu ter Deus só para si. O povo não quis anunciar, queria manter e ser o único povo de Deus. Mas Cornélio entendeu que a mensagem da salvação precisava ser para todos os povos. Por isso Cornélio reúne todos os seus amigos, Cornélio reúne todos os seus parentes, Cornélio reúne todos aqueles mais próximos dele. Nós precisamos falar e anunciar a palavra do Senhor. Precisamos reunir e chamar os nossos amigos, nossos familiares, para assim conhecer a palavra que salva, a palavra de salvação, para conhecer Cristo Jesus. Pois a palavra de Deus vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer Cristo Jesus. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo Jesus é a verdade. Muitas pessoas têm feito como Pôncio Pilatos, e Jesus disse: eu vim pregar a verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? Mas logo se retira. Muitas pessoas não querem saber o que é a verdade, não querem conhecer a Cristo Jesus, não querem ter as suas vidas transformadas. Tivemos hoje no velório o seu Iedo, e também passamos na igreja católica, onde teve um culto, e ali foi pregado sobre Apocalipse 21. O interessante é que, abre para a gente poder ver, o interessante é que eles anunciaram a palavra, mas deixaram de fora um texto para dizer que todo mundo é filho de Deus. Deixaram um texto mais importante de fora,
Apocalipse 21 vai nos dizer assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: o tabernáculo de Deus está dentre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Os que estavam assentados sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, essas palavras, são fiéis e verdadeiras. E disse-lhe ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver sede darei de beber de graça, da fonte da água viva. E aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E aí a pessoa que estava ministrando leu até aí, e disse assim: quando você ler esse texto, entende? E disse assim: o Senhor venceu, e nós somos seus filhos, e ele enxugará de nós todas as lágrimas. Ele veio para todos nós somos filhos de Deus. Coloca o 8. O 8 vai nos dizer: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pessoas estão aí fora pregando um evangelho falso, pregando um evangelho que não traz arrependimento. Pessoas estão pregando o evangelho dizendo que você é filho de Deus, que todo mundo é filho de Deus, mas não é isso que a Bíblia nos diz. Esse texto vai nos mostrar que muitos ficarão de fora, nem todos entrarão nos céus. Por isso, a necessidade de eu e você chamarmos todos aqueles que nós amamos para conhecer esse Jesus, para conhecer a salvação, para conhecer a verdadeira verdade. A palavra de Deus vai dizer que muitos têm errado por não conhecer as Escrituras. Naquele lugar, muitas pessoas não estavam com as suas Bíblias e leram somente uma parte do texto. Mas quando nós analisamos e entendemos a palavra do Senhor, ela precisa gerar em nós transformação. Ela precisa gerar em nós mudança de vida, mudança de mente. Ela precisa gerar em nós um reconhecimento de quem somos e de quem é Cristo Jesus na minha e na sua vida. Por isso Cornélio reúne todas as pessoas que ele ama, todos os seus amigos, todos aqueles mais próximos, todos os seus parentes, para ouvir a mensagem de salvação, para ouvir a mensagem que Pedro traria para eles. Precisa gerar em nós esse sentimento, precisa gerar na minha e na sua vida esse sentimento de querer anunciar e proclamar e anunciar o Evangelho da salvação, assim como eu e você fomos alcançados por esta graça imerecida, que o texto nos diz, de graça imerecida de Deus, porque nós não merecíamos e não vamos merecer algum dia, mas Ele, em sua misericórdia e graça, nos redimiu e nos alcançou. Precisamos, como igreja do Senhor, como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, proclamar esse Evangelho. Precisamos fazer como Cornélio, chamar todos aqueles que nós amamos, todas as pessoas que estão ao nosso redor, todas as pessoas que conhecemos, para conhecer a Cristo Jesus,
para conhecer esse Evangelho que transforma, para conhecer esse Cristo que nos amou e entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que nós, aqueles que crescem, tivessem a vida eterna e estivessem com Ele eternamente. Cornélio é um exemplo de pessoa para cada um de nós, pois